Igreja, que o amor de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sendo derramada de uma forma abundante na sua vida, na sua casa e em toda a sua família, amém? Que coisa boa que vocês estão aqui para juntos aprendermos mais de Deus. E você que está nos acompanhando aí no conforto da sua casa, nos assistindo online, que o Senhor venha falar profundamente em cada coração. E que nós possamos ir dormir essa noite com as nossas almas mais alimentadas pelo Senhor. Amém? Hoje nós vamos estar aprendendo de Deus algo muito importante para as nossas vidas. Deus tem falado profundamente comigo através dessa mensagem que vocês vão receber de Deus agora. Simplificando a vida. Como ter uma vida mais simples. Como essas palavras chegam ao seu coração? Cansado, desanimado, exausto. Você já se sentiu assim? Irmãos, como a velocidade do mundo, ela tem o poder de nos deixar exausto, nos desanimar, e até certo ponto, de nós acharmos que viver dessa forma é normal. E qual é o perigo disso? O perigo disso é que nós começamos a focar nas coisas urgentes e nos esquecemos daquelas que são importantes, daquelas que são cruciais para as nossas vidas. E quando nós começamos a nos envolver tanto com o urgente, isso nos cansa. Isso nos deixa exaustos. E quando eu olho para a palavra de Deus, um versículo que eu amo muito, que se encontra lá em João, capítulo 10, versículo 10, a parte B, quando Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. E Jesus aqui não está falando da vida eterna, não, ele está falando dessa vida aqui. Essa vida que nós estamos vivendo hoje. Vida abundante é uma vida plena. Vida abundante é uma vida satisfatória. Vida abundante é uma vida feliz. Esse é o propósito do Criador para nós. Para que nós possamos viver dessa maneira. Deus tem um propósito na sua vida. E Deus tem um propósito na minha vida. Então, sabe que para que nós possamos viver essa vida abundante, nós temos que deixar de lado aquilo que nos impede de prosseguir, para que nós possamos avançar naquilo que é importante, naquilo que é primordial para as nossas vidas. Como simplificar a vida, então? Como termos uma vida mais simples? Não uma vida simplória, mas sim uma vida mais simples. Para que nós possamos ter essa vida, não tem atalhos, nós precisamos de mudanças, nós precisamos de decisões profundas nas nossas vidas. Nós precisamos de dedicação, nós precisamos de esforço e nós precisamos adquirir novos hábitos para que nós possamos viver essa vida que o Criador tem para nós. E quando eu olho para a palavra de Deus, ela é tremenda, né? Aqui ela fala tudo que nós precisamos para termos essa vida abundante. E de todas as pessoas que Jesus interagiu aqui na Bíblia,
somente a uma pessoa. O Senhor explicou, ela teve informações práticas do próprio Senhor Jesus, como viver essa vida simples. E nós vamos aprender com uma história que vocês conhecem muito. Uma história que eu gosto muito. Jesus ensinou como ter essa vida simples a uma mulher. E essa mulher se chamava Marta. E é incrível, porque esse mesmo texto, já ministrei algumas vezes sobre ele de uma forma diferente. Mas hoje o Senhor quis me ensinar, quis nos ensinar como ter essa vida simples. Por isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10. Lucas 10. E vamos estar lendo do versículo 38 ao 42. Muito conhecida essa história, né? Nós gostamos muito dela, né? Jesus visita Maria e Marta. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus afazeres. E foi a Jesus e disse: Senhor, não te incomoda que minha irmã fique aí sentada, enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha e me ajude. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses afazeres. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Quero dar ênfase a essas palavras de Jesus. Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, em outras traduções diz, mas apenas uma é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tirará isso dela. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, aqui estamos diante da Tua palavra. Tua palavra é a verdade. Tua palavra é luz para as nossas vidas. A Tua palavra nos ensina, Senhor. Por isso, nesta noite, que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações. Não deixe que nada venha impedir de nós ouvirmos a Tua voz. Que eu, Senhor, que eu seja apenas um canal do Senhor nesse instante. Que a Tua voz, que a Tua palavra, Senhor, sobressaia de uma forma poderosa nesta noite. Eu me coloco como um canal nas Tuas mãos. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém e amém. No versículo 38 que nós acabamos de ler, diz: que Marta recebeu Jesus na sua casa. E quando eu leio, o que vem na minha mente era que Jesus era um hóspede muito importante para aquela família. Aqui nesse texto não fala de Lázaro, está se referindo a Maria e Marta, mas é a família dos 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Aquela família que Jesus amava estar. Aquela família, né, que Jesus se sentia assim, confortável em estar com ele. Então, logo no início a gente vê que Maria o recebeu em casa.
né? Eu imagino Marta, desculpa. Marta o recebeu com muita alegria Jesus em sua casa, porque ele era um hóspede de honra para eles. E Jesus, pela intimidade que ele tinha com aquela família, ele falou assim, vou dar uma passadinha aqui, né? Eu e mais 12, sendo um total de 13 pessoas. E o que me parece, aqui lendo essa narração aqui, dessa família, é que elas não tiveram tempo de se preparar para aquela visita. Aquela visita chegou de surpresa. E naquela época, as pessoas que viajavam, eles não tinham essa disponibilidade que nós temos de redes de hotéis, né? Eles contavam com a hospitalidade das pessoas, né? Então, nós vemos aqui que Jesus, pela intimidade que ele tinha, ele parou lá na casa de Marta e Maria. Irmãos, e eu acho assim, tremendo, porque duas irmãs na mesma casa e cada uma em cômodos diferentes. Que a gente, com o decorrer da história, Deus vai falando ao nosso coração. Muitas vezes a gente lê a história e passa despercebido. Mas um mestre, uma pessoa ser hospedado na casa de uma irmã, de uma mulher solteira. E para complicar, tinha mais outra irmã solteira, que era Maria. Já chocava o leitor daquela época. Porque nenhum mestre, nenhum rabino se hospedava numa casa de uma mulher solteira. E as coisas vai ficando um pouco mais difícil quando Maria vai e se senta aos pés de Cristo para ouvir o que ele tinha para dizer. E eu fico imaginando a cena. Eu vejo Jesus com seus discípulos sentados naquela sala de estar, e Maria vem, toda amorosa, senta aos pés dele, e eu posso até imaginar o papo deles. Ô Jesus, que bom que o senhor pôde dar uma passadinha aqui em casa. E Jesus, e como que estão os fariseus, hein? Esse povo continua tendo trabalho para o Senhor, Jesus. E aquele papo gostoso com Jesus. Jesus estava em sua casa. E quando a gente vê sentado aos pés de alguém, isso tem um significado técnico. Isso daí era usado entre o mestre e os seus discípulos. Quando a gente vê Paulo, que ele dá as suas credenciais, ele vai falar um pouquinho sobre ele, ele diz assim, lá em Atos 22, 13, Paulo diz assim, eu sou Paulo, deixa eu só me achar aqui um pouquinho. Quando ele vai dar as credenciais dele, ele diz assim, eu sou Paulo, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade fui criado aos pés de Gamaliel. Eles tinham orgulho de dizer que eles tinham sido educados aos pés do seu mestre. Então, sentar aos pés do mestre era aprender com o mestre. E não só aprender os ensinamentos, mas aprender tudo que o mestre fazia. Tinha até um ditado judaico que dizia assim, que eles queriam estar tão perto, mas tão perto do seu mestre, do seu rabino, que a poeira que levantava dos seus pés caíam sobre o seu corpo, de tão pertinho que eles queriam andar. Eles queriam, além dos ensinamentos, eles queriam ver como o mestre se comportava diante da sociedade, como o mestre se comportava diante de uma mulher, como o mestre administrava o seu dinheiro. Então, eles queriam ficar bem pertinho do seu mestre. Eu gostava muito, quando eu ia lá para Penápolis, eu ia pescar com meu pai. Meu pai gostava muito de pescar e a gente ia num clube lá em Penápolis, e a gente ia pescar, sentava com ele perto do lago, e sempre a gente via nadando uma pata com aquele monte de patinhos. Vocês já viram, né?
Quando a pata vai nadando, aquele monte de patinhos vai acompanhando, né? Cada um querendo ficar mais perto. Assim era o relacionamento do mestre com seu discípulo. Eles queriam ficar pertinhos. Eles disputavam quem estava mais perto. E foi essa a escolha que Maria fez. Maria foi e se sentou aos pés de Cristo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Até então, até esse momento, quantos mestres ou rabinos vocês acham que tiveram um discípulo mulher? Até então. Nenhum. Nenhum tinha um discípulo mulher. Né? As mulheres, naquela época, eram discriminadas, não podiam, né? E agora Maria faz uma escolha, senta aos pés de Jesus, e Jesus fica feliz com essa atitude. E aqui Jesus nos ensina uma grande lição. Jesus não tem preconceito. Homem, mulher, rico ou pobre, branco ou negro, todos somos iguais para Cristo. Todos somos iguais para Cristo. Ali nós vemos Jesus ensinando, discipulando uma mulher que na época era discriminada. Essa foi a atitude que Maria fez aos pés de Cristo. Mas enquanto isso, onde estava Marta? Numa velocidade tremenda na cozinha. Marta, ela queria servir o melhor prato. Eu imagino que Marta era uma tremenda cozinheira. Eu imagino o programa da Marta na televisão. Cada receita que ela ia dar, hein? Eu imagino que as comidas de Marta eram saborosas. E ela está na cozinha. E ela começou a ficar o quê? Apavorada. Porque ela estava fazendo toda sozinha e reclamando porque a irmã estava lá na sala e não vinha ajudá-la na cozinha. Imagina a cena. Marta prepara um suco delicioso, abacaxi com hortelã, que é o meu predileto, vai à sala levar para Jesus e para as pessoas. Ela dá uma olhada para a irmã e faz. Mas a irmã nem se move. Ela está tão encantada com os ensinamentos de Cristo que ela nem percebe o olhar da irmã. E aquilo vai irritando a Marta. E chega um ponto, vai irritando tanto ela de querer fazer as coisas, que ela pega, eu imagino Marta, pegando uma colher de pau e entrando toda rápida na sala e diz: Senhor, o senhor não te importa que a minha irmã fica aqui sentada e eu fazendo tudo sozinha na cozinha? Irmãos, e aqui nós aprendemos uma grande lição. A distração. A grande barreira que nos impede de viver uma vida mais simples. A distração. Muitas vezes nós não percebemos, mas a distração nos cansa. A distração nos deixa desanimados, exaustos e muitas vezes críticos. Quem disse para Marta que ela precisaria servir a melhor comida? Que ela precisaria servir um jantar VIP para Jesus e seus discípulos? Jesus não foi, com certeza não foi. Talvez a cultura, talvez ela havia aprendido com a sua mãe, né, que tinha que hospedar, dar o melhor, porque a gente é assim, né? Quando vai alguém em casa, muitas vezes a gente quer dar o melhor. Não é isso que acontece? Nós mulheres, eu estou aprendendo. Deus está trabalhando comigo, mas quando vai visita na minha casa, eu sou meio Marta.
Eu falo que eu tenho a síndrome de Marta. Eu quero oferecer o melhor de mim. O melhor. E eu vou para a cozinha, eu quero fazer bolo, eu quero fazer sobremesa, eu quero fazer a melhor comida. E depois eu penso, o melhor de mim era ter desfrutado das pessoas que vêm na minha casa. E a gente, com essa preocupação, a gente se distrai e perde a oportunidade de conviver com pessoas que amamos. E isso que aconteceu com a Marta. A Marta se distraiu. A Marta tirou o foco do importante e colocou o foco aonde? No urgente, que eu falei logo no início. Nós tiramos o foco daquilo que é prioridade, que é necessidade, e começamos a olhar para as coisas urgentes. Como tem sido sua vida, hein? Você tem olhado mais para o que é importante? Ou você está muito preocupado com aquilo urgente? Irmãos, nós sacrificamos o importante no altar da urgência. Tudo é urgente, tudo é urgente. Há momentos que nós temos que parar e sentar com o filho. Conversar com o filho. Ver o que está acontecendo com o teu filho. Com o seu marido. Muitas das vezes com o seu vizinho. Com a sua vizinha, eu não sei, talvez está enfrentando problemas, mas nós estamos tão atarefados, nós estamos tão distraídos com o urgente que nós perdemos a noção. Irmãos, e essa vida moderna, ela vai nos levando a um modo que nós não conseguimos discernir mais aquilo que é importante daquilo que é urgente. E nos perdemos. Marta, aqui no texto, essa distração, no grego significava que Marta, ela queria ficar com Jesus. Ela tinha vontade de aprender de Jesus, mas ela simplesmente se distraiu. Ela pôs o foco no jantar. E esqueceu que o dono da vida, o pão da vida, estava na sala de estar dela, e ela na cozinha, com uma colher de pau, reclamando, se irritando, porque estava fazendo tudo sozinha. E quando ela entra na sala, se você notar, vamos só recapitulando, ela entra na sala e ela diz assim: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique sentada enquanto eu faço todo o trabalho. Diga-lhe que venha me ajudar. É engraçado, porque quando nós nos distraímos, a gente fica bem irritados. Ela chama a atenção de Jesus. E ela foi direta a Jesus. Ela falou, agora a Maria vai levar uma lição. Eu creio que ela pensou, Maria vai levar uma lição agora. Em outras palavras, ela quis dizer assim para Jesus, Jesus, o senhor fala tanto do amor, manda que minha irmã me ame um pouco fazendo serviço lá na cozinha para mim. Porque eu estou lá sozinha, fadigada, cansada. E ela pensou que Jesus ia repreender a irmã. Mas qual foi a surpresa dela? Vamos só confirmar aqui. O Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária, apenas uma, não é duas, apenas uma é necessária. E quanto a Maria, ela fez a melhor escolha, isso não será tirado dela. Em outras palavras, Jesus, ele não repreendeu Marta asperamente, chamou a atenção dela de uma forma brutal, não. Jesus meigo, que é o estilo de Cristo, né? Amoroso. E quando ele repete 2 vezes o nosso nome, é que ele quer dar ênfase, que aprendemos o que ele está nos ensinando.
Vamos em outra passagem da Bíblia, quando ele já está no céu e ele tem um encontro com Paulo, que antes era Saulo. Ele diz: Saulo, Saulo, 2 vezes o nome, por que você me persegue? Ele quer que aprendamos. E nós fazemos muitas vezes o mesmo, né? A gente, quando nós repetimos o nome 2 vezes da pessoa, a gente quer que a pessoa aprenda. Muitas vezes nós fazemos com Jesus, nós fazemos com um tom até irônico, né? Eu não digo assim lá em casa: Tomé, Tomé, eu te amo, para o meu marido. Eu digo assim: Tomé, Tomé, limpa os pés para entrar na sala. Não é isso que a gente faz? Quando a gente quer que a pessoa aprenda uma coisa, a gente dá ênfase, repete 2 vezes o nome. Mas Jesus, ele disse assim: Marta, Marta, vem aqui, Marta. Marta, você acha que eu passei na tua casa por causa da sua comida, Marta? Marta, você não te lembra do que eu fiz em Canaã da Galileia no casamento, Marta? Você não lembra o que eu fiz uns dias atrás, que eu alimentei multidões, mais de 5.000 pessoas, Marta? Você acha que comida e bebida é problema para mim? Senta aqui, minha filha, coma do banquete que eu quero te dar, sem pressa, sem desespero. Aqui eu aprendo que não é que a pessoa fica a vida inteira sentada, não, era aquele momento. Aquele momento era o momento que Jesus estava ali. Irmãos, nós temos muito em comum com Marta. O que nós temos em comum, nós e Marta? Por que Marta tomou essa decisão de chamar a atenção de Jesus? Sabe o que eu vejo aqui? Nós vemos pessoas muitas das vezes vazias. Vazia espiritual, vazias mental e vazias fisicamente. Quando nós não temos uma vida alicerçada em Deus, em Cristo, nosso emocional não vai bem. E o nosso físico se abate. Por isso que a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus, prioridade, primazia nas nossas vidas. Marta, e o que eu acho muito importante, é que o que Marta estava fazendo não era pecado. Marta estava desobedecendo algum mandamento? Não. Ela somente estava distraída. Cuidado, irmãos, com a distração. A distração muitas vezes nos afasta de Deus. E vou dizer uma coisa: muitas vezes nós nos envolvemos tanto até com serviços para Deus, mas nos esquecemos de Deus. Muitas das vezes nós queremos fazer o melhor, dar o melhor, e temos que dar mesmo para Deus. No serviço, trabalhando para Deus, fazendo. E Deus então vem e fala: filha, você como minha funcionária, você está 10. Mas como minha filha amada. Então, às vezes Deus fala: Creuza, quanto tempo você tem gastado aos meus pés? Quantas vezes você tem se sentado na minha presença, chorado, contado tudo que vai no teu coração? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Nós precisamos sentar aos pés de Cristo, é deixar de fazer algumas coisas para fazer outras. Aí nós ficamos vazios, e quando a gente fica vazio,
Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu estou dando um exemplo, tanque cheio, né? O tanque do carro, quando ele está cheio, você vai, viaja, tudo problema. Mas se começar a faltar, ele pode te deixar na mão em alguns lugares, né? Tem até um livro que falando andando de tanque vazio. Irmãos, quando a pessoa, nós estamos abastecidas de Deus, nós estamos com o tanque cheio, você conversa com pessoas, as pessoas dizem assim, nossa, eu estou assim, num tempo tão bom, eu estou tendo tempo para minha família, eu estou trabalhando mais na obra, eu estou fazendo visitas para as pessoas, eu estou levando a sério a minha intimidade com Deus. E é uma delícia conversar com essas pessoas. Elas têm algo tremendo para te oferecer, para te dar, porque elas estão cheias e a gente derrama daquilo que está cheio. Mas você sabe o que é as características do tanque vazio? Eu vou dar 3, tem várias, mas vou dar 3 características do tanque vazio: ressentimento, irritação e distração. Não é isso que aconteceu com a Marta? Ressentimento. Ela ficou ressentida com Jesus, porque ele deixou que a Maria ficasse sentada e não fosse ajudá-la. Ela ficou irritada com a irmã, porque estava trabalhando sozinha. Tudo isso porque ela se distraiu. Ela tirou o foco de Cristo e pôs o foco na cozinha. A distração, ela nos leva a querer preencher algo que só Jesus preenche. E a gente procura desesperado algo que nos encha, que nos dê paz, que nos dê tranquilidade em algo que não vai nos satisfazer, que não vai nos levar a essa vida plena. E uma dessas distrações é o entretenimento. Você está vazio? Então você procura em livros, você procura em filmes, você procura no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, preencher aquilo que você está vazio. E muitas das vezes você se preocupa mais com a vida do outro que com a nossa. Nós fazemos isso. Nós queremos saber da vida do outro, como está o outro, e nos esquecemos de nós. Ah, mas é pecado isso? De jeito nenhum. Isso são bênçãos, nós estudamos na nossa célula esses dias, né? Essa rede de internet, todas essas possibilidades que nós temos hoje é bênção. Mas elas não podem ser a primazia das nossas vidas. Quanto tempo você tem gastado no Facebook, no Instagram, no WhatsApp? Momentos que você podia estar aos pés de Jesus. Momentos que você podia estar com a sua família orando, ou lendo a palavra de Deus. Mas nós estamos distraídos. Outra coisa que a distração nos leva é o consumo. Estamos vazios? Então pegamos um pedaço de plástico e saímos alucinados num shopping center, comprando o que não precisa com dinheiro que não tem. Síndrome do tanque vazio. Você quer preencher. Você quer trazer algo que te dê prazer. E depois você paga as consequências. Vem a conta, vem e você vai pagar com as consequências de ter agido precipitadamente, tentando colocar dentro de você algo que só o Senhor pode dar. Bom, nós temos que tomar muito, muito, muito cuidado, porque é assim que a vida vai levando e nós vamos mergulhado nisso tudo e nós vamos achando tudo normal. Outro se distrai na pornografia. E por aí vai. Nós precisamos buscar a Deus. Você já pensou como seria diferente
Se todas as manhãs nós levantássemos, dobrássemos o nosso joelho e disséssemos assim: Senhor Jesus, hoje eu quero andar, mas tão pertinho do Senhor, mas tão pertinho, que a poeira dos seus pés fica impregnada em mim. Senhor, eu quero ser mais parecida contigo. Senhor, me ajude a minhas atitudes de hoje ser a mesma do Senhor. Que as pessoas possam olhar para mim e ver o Senhor Jesus. Isso que é uma vida simples. Se eu tivesse que resumir uma vida simples, meus irmãos, eu diria, uma vida simples é você botar a sua cabeça no travesseiro à noite e poder dizer com o coração cheio de gratidão: Senhor, obrigada, porque tudo que o Senhor colocou hoje nas minhas mãos, eu cumpri com excelência. Mas muitas das vezes nós nem nos preocupamos com o que Jesus quer que nós façamos. Nós levantamos e mergulhamos nesse mundo, fazemos tudo aquilo que nós queremos. Deixamos para ir no nosso momento com Deus, já tarde, cansado à noite, na hora que está quase dormindo. Começa a orar, à noite e acaba falando amanhã só no outro dia. Está cansado, exausto. Nós temos que aprender que para ter essa vida simples nós precisamos deixar algo de lado para fazer algo novo, algo que Cristo quer e espera de nós. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E concluindo já, eu quero deixar 2 chaves para vocês. Se você é como eu, que Deus falou profundamente com você nessa noite, assim como Ele está falando comigo, fazendo uma revolução na minha vida, e você quer viver uma vida mais simples, nós temos que deixar de lado a ansiedade e a inquietação. Irmãos, olha que interessante, quando Jesus chama Marta, Ele diz: você está preocupada e inquieta, ansiosa e inquieta. A distração deixa a gente com ansiedade, deixa a gente inquieto. Não é? Estamos vazios, então nós ficamos inquietos, nós ficamos ansiosos. Então, 2 chaves, caminhando já para encerrar, para que nós possamos vencer a ansiedade e a preocupação. Confie em Deus. Confie em Deus. Confiar é descansar em Deus. Não é dizer eu confio em Deus, mas está vivendo segundo a sua vontade. Confiar em Deus é descansar em Deus. Olha que Filipenses 4:19 nos diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que ele vai suprir todas as nossas vontades? É isso que a Bíblia está nos ensinando? Não, senhores. A Bíblia está ensinando que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Se Deus fosse suprir todas as nossas vontades, nós seríamos os seres mais insuportáveis da terra. Porque nós não sabemos o que nós queremos. Nós sempre queremos ou maior, ou melhor, ou sempre o melhor. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus dá. Parece que nós só queremos além, além, além. E eu costumo dizer sempre para os meus filhos e sempre para as pessoas que eu convivo: se você não agradece o que você tem, você não é o digno do muito. Comece a agradecer a Deus por aquilo que você tem hoje. Confie em Deus. Ele sabe de tudo que eu preciso. E Ele vai prover tudo o que eu preciso. Então, para que eu vou andar ansiosa, preocupada? Eu tenho que confiar no Deus que eu sirvo. Mas para que eu tenha essa confiança,
Eu preciso, cada dia, conhecer mais o Deus que nós servimos. Como você conhece mais uma pessoa? Eu costumo brincar, irmã Neuza, ela é do Círculo aí das Mulheres de Oração, conheço a irmã há 35 anos, desde que eu casei, conheço a irmã Neuza. Então eu costumo dizer, quando eu cheguei aqui, eu não conhecia muito a irmã Neuza, mas nós começamos a ter relacionamentos, nós começamos a conversar, e assim foi com todas as pessoas da igreja. Conclusão, eu me encantei com ela, né? Mulher de oração, mulher temente a Deus, mulher que eu gostava de caminhar junto com ela. E assim com Deus. Como nós vamos conhecê-lo se nós não conversamos com Ele? Se nós não paramos para ouvi-lo? O Espírito Santo de Deus, a gente aprendeu uma mensagem tremenda domingo, né? Do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele conhece tudo do Pai. E ele conhece o nosso coração. E ele pega as coisas da vontade de Deus e põe no nosso coração. Isso é viver segundo a vontade de Deus. Não é segundo a minha vontade, os meus desejos, é a vontade de Deus. Então o Espírito Santo, ele faz a leitura de Deus, porque ele é Deus. E ele transporta para o meu coração aquilo que é de Deus, me tornando mais amorosa, mais misericordiosa, mais fiel no trabalho de Deus. O Espírito Santo, ele vai, mas se nós não temos tempo, se as coisas urgentes estão tomando todo o nosso tempo, como nós vamos conhecer o Deus que nós servimos? Nós conhecemos de ouvir falar. Que nós possamos fazer como Josué. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Senhor, hoje eu conheço o Senhor, porque o Senhor hoje eu sei o Deus que eu sirvo, não o Deus que prego, mas o Deus que convive na minha vida, um Deus que dirige a minha vida, um Deus que fala, Creuza, não é por aí. Muitas vezes a gente fica triste, porque, nossa Senhor, mas eu sei o que é melhor para você, filha. Vamos por esse lado. Se submeta à vontade de Deus, ela é soberana. Confia em Deus. E a segunda e a última chave que eu quero que você saia dessa noite. Não antecipe sua angústia. Lá em Mateus 6:24, a Bíblia nos diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Aqui ele está dizendo, o que a Bíblia está nos ensinando? Viva um dia de cada vez. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, que muitas vezes a gente tem dificuldade em entender planejamento de inquietação. Nós devemos nos planejar. Você deve se planejar quanto ao seu futuro, você deve fazer a sua economia, né? Isso daí até nos deixa menos ansiosos quando a gente vai fazendo a nossa parte, vai nos planejando. A gente vai se planejando, mas com essa mentalidade. Senhor, eu tenho sonhos. Se esses sonhos é o propósito que o Senhor tem para mim, vai abrindo as portas, vai me mostrando. Mas se alguma coisa não está batendo com a tua vontade, me mostra, Senhor. Porque o Senhor tem total liberdade na minha vida. Então nós devemos nos planejar, sim. Nós devemos pôr metas para alcançar, sim. Mas agora nós não podemos viver inquietos com o amanhã. E se as coisas, irmãos, nós não temos o controle do futuro. Não adianta. Nós temos a confiança que o Deus que eu sirvo, Ele já está lá no futuro. E Ele está preparando o melhor para mim. Porque a Bíblia diz isso.
A Bíblia diz assim: eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de vos fazer prosperar. Então Deus tem coisas boas para nós e Ele já está lá cuidando. Mas eu não tenho condição de saber o que vai acontecer. Mas eu creio num Deus que sabe e que tem o controle da minha vida nas suas mãos. Então não deixe que o amanhã imaginário destrua seu dia hoje. Coloque as forças de Deus no dia de hoje. Viva intensamente o dia de hoje. Talvez você se preocupou tanto ontem com o amanhã é o que é o hoje. Vou dizer uma coisa para vocês: o ontem morreu, não existe mais, acabou. O amanhã não nasceu ainda. O tempo que temos é agora. Eu costumo dizer que é quando a dimensão de Deus coincide com a dimensão do homem. É o tempo que nós temos, esse momento aqui. Algum de nós sabe o que pode acontecer conosco daqui a pouco? Ninguém. Deus sabe, mas nós não. Então nós precisamos colocar na nossa vida nele e não andar ansioso. Não abra o guarda-chuva antes da chuva começar a cair. Não fique desesperado com o amanhã. E esqueça de viver hoje. Eu quero encerrar dizendo o seguinte para vocês. Você quer viver uma vida simples? Uma vida de acordo com o propósito do Criador? Você quer viver essa vida abundante que Deus tem para você e para mim? Assim como Ele disse para Marta, Ele está dizendo para mim e para você nesta noite. Filho, filha, uma coisa só é necessária. Não é duas, uma só é necessária. Venha aprender comigo. Venha sentar aos meus pés. Coloque toda a sua vida em minhas mãos. Confie. Descanse. Não antecipe suas preocupações. As preocupações, as inquietações, irmãos, não vai adiantar nada. Os filhos crescem, nós não temos mais controle quando eles ficam moços. A gente ensina, fala, mas depois eles vão viver a vida deles. Você não tem mais controle. Você não tem controle total do seu trabalho, você não tem. Nós não temos o controle sobre o Covid. Nós podemos fazer a nossa parte, usar as máscaras, o álcool gel, mas quem tem o controle é o Senhor. Ele sim tem o controle das nossas vidas. Então nós precisamos andar com o nosso tanque cheio. E encher a nossa vida é responsabilidade nossa, minha e tua. Marta entendeu perfeitamente o que, se você for ver as histórias, a gente vai ver as atitudes de Marta para frente. Ela entendeu o que era uma vida simples que o Senhor ensinou a ela. Se dedique a Deus. Invista tempo com o Senhor. Levante de manhã, colocando Ele como prioridade na sua vida. Fica atento pelos sinais que Ele vai te mostrar. Quantas oportunidades Ele te dá no dia para você praticar com a sua família. Almoço. Ah, pastora, mas não dá para almoçar. Cada um trabalha no horário. Tem o café da tarde. Ah, mas não dá também. Tem o jantar. Ah, mas não dá porque todo mundo... Isso, cria um cafezinho à noite. Faça um chá com umas torradinhas. Senta à mesa com a sua família. A vida, passa rápido.
Muitas vezes nós devemos parar um pouco de trabalhar tanto, para que nós possamos descansar e confiar em Deus. Eu gostaria de estar orando por você nessa noite. Se Deus falou no teu coração, se você quer viver uma vida simples, uma vida plena, assim como eu, fale com Deus agora. Gaste sua cabeça, fale com o Senhor. Fala: Senhor, eu vivi no corre-corre, estou dizendo isso por mim. Muitas vezes eu coloco meta, eu quero fazer tanta coisa. E muitas vezes eu falo: nossa, o dia passou, e o tempo que eu tive para Deus foi tão pouco. E essa mensagem Deus falou: filha, eu quero simplificar a tua vida. E eu sei que Deus está falando com você. Você é em casa. Deus, a partir de hoje, quer que você tenha um recomeço. Uma vida plena, uma vida feliz. Uma vida que transborde Cristo. Para isso, uma coisa só é necessária: colocar o Senhor Jesus como prioridade na sua vida. Amém? Gostaria de orar com vocês. Senhor Deus, que coisa boa saber que o Senhor falou conosco. Senhor, nós queremos aprender mais do Senhor. Senhor, nós queremos viver uma vida plena, uma vida feliz. Senhor, não deixe que as distrações deste mundo, as distrações do nosso cotidiano, venham nos afastar de Ti, Senhor. Não permita, Pai. Coloque no nosso coração, coloque na nossa mente a vontade de viver segundo a Tua vontade. Porque a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável, Senhor. Nos ensine mais e mais, nos dê vontade, Senhor, de estudar a Tua palavra. Nos dê ânimo, Senhor, para ouvir a Tua voz. Senhor, nos leva para os nossos lares, nos dê uma noite de descanso, uma noite de paz, e que nós possamos acordar amanhã com nossas forças renovadas por Ti, e vivendo intensamente essa vida abundante que o Senhor tem para nós. Obrigada porque o Senhor nos ouve, obrigada porque o Senhor está aqui. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém, amém. Que Deus